nessa imagem conseguimos identificar especificamente a função da insulina e do glucagon. Lembrando que os dois são produzidos através do pâncreas, né? E consequentemente um induz a produção do outro, sendo um contraditório ao outro, digamos assim. Um vai induzir a produção do outro, por quê, professor? Porque um vai ter função contrária ao outro. Enquanto o glucagon ele quebra o glicogênio em glicose e consequentemente é lançado no sangue essa glicemia, essa glicose, e aumenta a taxa de glicose no sangue, nesse caso o açúcar alto no sangue vai promover a insulina, a produção de insulina e liberação dela na corrente sanguínea. E consequentemente ela vai pegar essa açúcar que está em grande quantidade, lançar para dentro dos órgãos, diminuindo a quantidade desse açúcar no sangue, mas também vai fazer com que a glicose seja transformada em glicogênio, ok? Então, aqui especifica direitinho a função de cada um. O glucagon estimula a quebra do glicogênio. A insulina estimula a formação do glicogênio, além de lançar a glicose para dentro do órgão ou das células, ok? Agora vamos falar sobre os distúrbios, os principais distúrbios em relação à glicemia. Temos o que nós conhecemos como hiperglicemia. O que é a hiperglicemia, professor? É quando as taxas de glicose estão em grande quantidade na corrente sanguínea. Quando nós vamos fazer a mensuração através da picadinha no dedo, sabe aquela famosa picadinha doída? Exatamente. Aquela picadinha no dedo vai mensurar o nível de glicose no sangue. E caso esse valor da glicose esteja acima de 99 mg por decilitro, em caso o paciente esteja de jejum, esse paciente pode indicar uma disfunção de glicose e automaticamente ter um distúrbio, tá? E primeiramente, temos o valor referência, que seria indicativo que o paciente está com a hiperglicemia. Lembrando que o valor normal de um paciente em jejum é de 70 a 99 mg por decilitro. Valores acima disso, o paciente é considerado um paciente hiperglicêmico. Ele está com grande quantidade de glicose no sangue, no caso, tá? A hiperglicemia é a elevação da taxa de glicose no sangue. O que pode causar ou favorecer o aparecimento da hiperglicemia, professor? Primeiramente, diabetes mellitus primária ou secundária associada a outros tipos de doença, tá? Distúrbios metabólicos, assim. Comida em excesso ou sem restrição, comida rica em gordura, digamos assim, rica em açúcar, automaticamente comidas industrializadas, vamos dizer assim, pode fazer ou favorecer o nível de glicose no sangue em elevados níveis e automaticamente gerar o que nós conhecemos como hiperglicemia. Além do mais, paciente ou pessoas que fazem pouco exercício físico diariamente, digamos, pessoas sedentárias têm maior predisposição à hiperglicemia. E também síndrome metabólica, ou seja, aquela pessoa que tem um metabolismo muito lento, automaticamente a glicose vai estar em grande quantidade no sangue. E quais são essas síndromes metabólicas, professor? Principalmente pessoas que têm distúrbio da tireoide, tá? Automaticamente tem grande predisposição a ter uma hiperglicemia. Aí a glicemia aumentada, ela no organismo, ela gera danos, tá? Os principais danos são danos cerebrais, como lesão no cérebro, literalmente por conta do excesso de glicose. E essa pessoa pode entrar em coma, pode ter, enfim, altos outros danos aí que pode levar até mesmo à morte, tá ok? A hipoglicemia, o nome já fala, hipo vem de pouco, hiper é muito, hipo, pouco. Automaticamente é a diminuição da taxa de glicose no sangue. As causas mais comuns é o consumo de álcool em excesso, tá? Ou seja, pessoas etilistas crônicas têm maior predisposição a ter hipoglicemia. Por quê, minha gente? Pensa comigo. Quando uma pessoa bebe, o álcool, ele inibe a fome, tá? Então, automaticamente, se ele inibe a fome, os níveis de glicose no sangue vai o quê? Diminuir. Mas também, bioquimicamente falando, o álcool na corrente sanguínea, ele quebra a glicose e, enfim, vários outros processos bioquímicos que, consequentemente, vai levar aos níveis de glicemia mais baixos na corrente sanguínea, gerando a hipoglicemia. O que mais que pode causar hipoglicemia, professor? O jejum,
que é alimentação insuficiente, que não fornece açúcar, carboidratos em quantidade suficiente para o nosso corpo, tá? O esforço físico em excesso também. Por quê, minha gente? Por que o esforço físico em excesso? Porque quando nós estamos trabalhando, estamos, digamos, praticando um exercício, se nós praticamos exercício em grande quantidade, sem parar, sem pausa, sem alimentar-se, sem ter fonte energética, o que nosso corpo vai começar a fazer? Vai começar a quebrar a glicose que nós temos. E então vai começar a quebrar a glicose que está na corrente sanguínea, já acabou. Já foi para dentro da célula, porque precisa transformar a glicose em energia, né? Para o nosso corpo funcionar. Aí vai começar a quebrar o quê? O glicogênio. Aí acaba essa fonte energética. E aí, vai cada vez aumentando drasticamente os níveis de glicose no sangue, gerando o que nós conhecemos como hipoglicemia. E consumos de medicamentos. Determinados tipos de medicamentos fazem com que a taxa de glicose no sangue diminui rapidamente, que são os exemplos aí, ó, os remédios antidiabéticos, tá? Que como insulina, pessoas, digamos, fazem uso de insulina regular diariamente, ou insulina NPH. O que essas insulina faz, minha gente? Já falei pra vocês lá no outro slide, na outra parte, que a insulina pega a glicose que está na corrente sanguínea e leva pro órgão, para as células, ok? Então, se nós tiramos a glicose do sangue, automaticamente a glicemia vai o quê? Diminuir, gerando o que nós conhecemos como hipoglicemia. Temos outros tipos de medicamentos que podem favorecer a hipoglicemia, como aspirinas, os beta-bloqueadores, os cardioseletivos, enfim, vários outros tipos de medicamentos que também podem levar a uma hipoglicemia severa. Os sinais mais comuns da hipoglicemia seria tremores, ansiedade, nervosismo, palpitações, taquicardia, sudorese, que é o suor em excesso, calor, palidez, frio, languidez, que seria a baixa produção de saliva, tá? Pupilas dilatadas, fome, borborema. O que seria o borborema, professor? O ronco na barriga, tá? Quando você escuta o seu abdômen fazendo aquele barulho, literalmente é sinal de quê? De fome. Então é também um sinal de hipoglicemia. Além de náuseas, vômitos, desconforto abdominal, entre outros sintomas, tá? Que pode apresentar-se. Os sinais da hipoglicemia produzidos no cérebro. Quais são eles, professor? Quando a glicemia está em baixa quantidade, ela pode trazer danos para o nosso cérebro. E, através disso, nosso corpo começa a nos dar sinais, emitir sinais de que o nosso cérebro está em falência. Por quê? Porque nós precisamos da glicose para que todo o nosso órgão funcione. O cérebro não é um órgão vital, então automaticamente ele precisa da glicose como fonte de energia. E se nós não temos a glicose proveniente da corrente sanguínea, o cérebro vai começar a entrar em falência. Não seria falência, mas entrar em sinais que ele vai emitir ao corpo, que automaticamente pode trazer aí danos para uma pessoa normal. Como são elas, professor? Quais são elas? Prejuízo das funções neuroglicopenia, tá? O que é a neuroglicopenia? É a baixa quantidade de glicose no cérebro, causando enxaqueca, confusão mental, letargia, tá? A pessoa começa a ficar meio sonolenta, meio letárgica, enfim, perda de consciência e vários outros tipos de sintomas, ou até mesmo que nós conhecemos como coma produzido por causa da hipoglicemia. E como seria isso, professor? O cérebro, ele meio que se desliga. Ele, para não ter tantos danos, digamos assim, ter dano severo, ou seja, as células começarem a morrer por falta da glicose, por falta dessa energia, então ele começa a entrar em uma fase de, como se diz, sonolência, uma fase de confusão e até mesmo a inconsciência, que pode ser a forma mais grave da hipoglicemia no cérebro. A glicemia abaixo de 65 mg por decilitro gera uma eficiência mental diminuída, tá? Abaixo de 40, as limitações de ações, julgamento, ou seja, mandar levanta, ele não consegue levantar-se por conta própria, porque o cérebro ele não consegue corresponder a esses comandos,
tá? A glicemia mais baixa pode ocorrer em casos de convulsão, entre vários outros sintomas aí. E a glicemia próxima ou abaixo de 10 mg por decilitro, os neurônios ficam eletricamente desligados, ele se desliga, resultando o que nós conhecemos como coma natural, tá? Que é o coma onde a pessoa entra em coma por conta das taxas de glicose no sangue está o que? Abaixo de 10 mg por decilitro, ok? E então vamos falar sobre diabetes. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina, que é o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo, tá? O diabetes mellitus ele pode apresentar-se em diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Quais são eles, professor? Diabetes tipo 1, que é uma doença crônica, ela não é transmitida, tá? Ela é herdada, ou seja, ela é uma doença hereditária. Estima-se que concentra-se em cerca de 5 e 10% do total de pessoas diabéticas no Brasil. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou na adolescência, tá? Agora o diabetes tipo 2, professor, ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida, tá? As causas do diabetes tipo 2 estão diretamente relacionadas ao sobrepeso, ao sedentarismo, aos triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados, tá ok? Agora o diabetes gestacional, professor. A diabetes gestacional ocorre temporariamente durante a gravidez, tá? As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor a ser classificado como uma diabetes tipo 2. Ou seja, ela está alta, porém está alta dentro do limite. Agora, valores acima do limite, acima de 160 mg por decilitro, 200 mg por decilitro, aí já é considerado uma pessoa com diabetes tipo 2, ou seja, diabetes que foi adquirida na fase adulta. Mas a diabetes gestacional é uma fase transitória. Quando a mamãe está grávida, digamos assim, depois que ela tem-se o bebê, a diabetes pode voltar-se, os níveis de glicose no sangue podem voltar ao normal e automaticamente essa pessoa deixar de ter o que nós conhecemos como diabetes. Mas tem mamães que apresentou diabetes gestacional e depois da gravidez ainda continua tendo distúrbio de glicose no sangue e automaticamente essa pessoa passa a se tornar uma pessoa portadora de diabetes tipo 2. Tá ok? A diabetes tipo 1 é quando a pessoa nasce e ela se manifesta na fase da criança ou adolescência. Ou tem alguns outros casos que manifesta já em adultos. Porém, enfim, a diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo, devido ao corpo em má funcionamento, como que nós já citamos aí, obesidade, hipertensão, entre outros casos, ele passa a ter disfunção da glicemia ou da insulina e automaticamente se tornar portador de diabetes tipo 2. Agora o paciente pré-diabético, o que é, professor? É quando os níveis de glicose do sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar um diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, tá? É um sinal de alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos e ou pessoas com alterações nos lipídios.